Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem, este é o programa Paz e Bem. Hoje é quinta-feira, 31 de janeiro de 2019, o programa Paz e Bem de número 79. Para começar, te convido, amigo, amiga, membro da comunidade Paz e Bem, da comunidade 247, de todos os que acreditam num mundo de espiritualidade plural e de paz, num mundo plural e de paz, chega, inscreva-se no canal, curta este vídeo, integre-se a esse caminho, então, de busca de pluralidade e paz neste mundo. Nós começamos nesta quarta-feira o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. Faustino Teixeira Paz e Bem foi um encontro muito impactante ao redor da espiritualidade de Eti Ilezum. Eti Ilezum, uma menina de 29 anos, jovem, 29 anos, que foi assassinada em Auschwitz pelos nazistas, mas que, tão jovem assim, fez um caminho de espiritualidade que a tornou uma das grandes místicas do século XX e uma luz para o século XXI. O programa com Faustino foi transmitido, então, nesta quarta, às 5 horas, ao vivo, pelo canal Paz e Bem. Está no arquivo, né? Está na seleção de vídeos, está lá no estoque de vídeos do canal Paz e Bem, para você ver quando quiser. E ele estreia também, não ao vivo, mas será retransmitido nesta quinta, 1h30 da tarde, na TV 247, e também fica no estoque de vídeos. Amanhã nós vamos conversar um pouco sobre a atualidade dessa espiritualidade de Eti Ilezum. Fiquei impressionado demais e acho que há questões que dialogam com a nossa, muito fortemente, com a nossa trajetória aqui no Paz e Bem. Mas assiste primeiro, quem não assistiu ainda, assiste primeiro. Amanhã nós vamos conversar e nós vamos retomar uma conversa de Eti Ilezum com o Jean-Yves Leloup, né, com quem nós conversamos. Nós começamos um caminho de pensar diálogo, cristianismo e budismo, meditação, silêncio. Amanhã vamos falar sobre isso. Hoje eu quero ainda continuar falando sobre Lula. Esses últimos 2 programas foram sobre Lula. Primeiro, a enorme identidade entre Lula e Antônio Conselheiro. Depois, ontem, quarta-feira, a entrevista de Frei Beto sobre a espiritualidade de Lula, e tudo acabou convergindo para uma atualidade dramática, com os episódios que nós assistimos estarrecidos ao redor da morte do irmão mais velho de Lula, Vavá, e de tudo que aconteceu para que ele fosse impedido de chorar seu irmão morto, de enterrar seu irmão morto. Então, hoje, o programa ainda sobre esse impacto, né? Ainda sobre esse estarrecimento com tudo que aconteceu. Queria voltar nossos corações ainda para o Lula, para pensar um pouco assim, o que é Lula, né, para o sistema? O que representa Lula? Por que tanto ódio a Lula? O que acontece? Que figura é esta que ameaça tanto o poder, as elites do país, o novo regime neofascista, engendrado, né, e cada dia fica mais claro, numa articulação da extrema-direita com a Operação Lava Jato? O que é Lula? E cada dia vai ficando mais claro que Lula é a personificação no Brasil do século XXI do judeu da Alemanha nazista. É a personificação. Então, se faz contra Lula, se lança contra Lula, e é o que nós assistimos nos últimos 4 anos, uma campanha brutal de difamação, de calúnias, de mentiras, de acusações, para estigmatizá-lo a ponto daqueles que dominam o poder no país se sentirem livres para roubar-lhe todos os direitos, todos os direitos. Lula é o judeu brasileiro do século XXI, alguém que não tem direito nenhum, nem o direito de chorar, nem o direito de velar os seus mortos. Este é um processo que aconteceu na Alemanha nazista
em relação ao povo judeu, em relação aos judeus alemães, e que vinha numa... Né, não é algo também que não foi criado pelos nazistas, acho que as elites ali especialmente ali na virada do século XIX para o século XX, elas trabalharam muito fortemente a estigmatização dos judeus como um tema para facilitar, para mobilizar ódios das suas populações e com isso facilitar o processo de dominação. É muito dramático e mais ao mesmo tempo instrutivo como a sequência de acusações que se lançaram contra os judeus na Alemanha nazista guarda íntima relação com a sequência de acusações que se lançaram aqui no Brasil contra o PT, a esquerda e especialmente contra Lula ao longo dos anos. Os judeus não eram mais do que 500 mil pessoas na Alemanha nazista. Menos de 1% da população de 67 milhões de alemães daquela época. Mas foram apresentados ao povo alemão como uma grande ameaça ao país, aquilo que ameaçava a nação alemã, ameaçava a própria existência da nação alemã. Como a esquerda, o PT, como Lula. Lula é uma ameaça na visão de boa parte das elites brasileiras em aliança com os neonazistas brasileiros liderados pelo clã Bolsonaro. Ele representa uma ameaça ao Brasil, ele representa quase que uma ameaça à existência do Brasil. Então, esse é o mesmo espírito, e há um fio que amarra a construção das acusações, num crescendo até chegar à dimensão propriamente racial. É a dimensão explicitamente racial, na qual todos os demais discursos podiam ser abandonados. Mas quais foram esses discursos? Foi vendido ao povo alemão a partir de uma obra que surgiu ali no final do século XIX, na Alemanha czarista, ou seja, as elites, na Rússia czarista, as elites russas, o topo da elite da pirâmide da riqueza e poder na Rússia, o czar, sua família, os czaristas, eles engendraram a criação de uma falsificação com o nome de um livro chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião, e esse livro foi vendido, foi apresentado, era uma falsificação, mas ele foi apresentado com uma comprovação, esses tais protocolos, dos planos de domínio do mundo pelos judeus. Então, esses protocolos falsificados foram utilizados para indicar como os judeus pretendiam dominar o mundo. Na Alemanha nazista, ou na Alemanha ainda antes do nazismo, esses protocolos foram editados, ali em 1919, e os nazistas se apropriam desses protocolos, Hitler se apropria dessa falsificação para lançar uma torrente de acusações contra os judeus. Então, qual era a grande acusação que havia contra os judeus? A de que havia uma conspiração internacional para dominar o mundo. Uma conspiração internacional judaica para dominar o mundo, e no caso ali, dominar a Alemanha. Alguém ouviu falar no Foro de São Paulo? O que é o Foro de São Paulo nessa torrente de denúncias dos bolsonaristas ao longo dos anos? O Foro de São Paulo é a conspiração petista da esquerda para dominar o Brasil e a América Latina. Então, transformam aquilo que é uma organização de partidos de esquerda para discutir suas estratégias, seus programas. Por sinal, a extrema-direita está construindo uma organização conservadora aqui, fizeram um encontro em Foz do Iguaçu, Eduardo Bolsonaro esteve lá. Então, é normal, né? As forças políticas se organizam em nível nacional e internacional, isso é da tradição da história da humanidade, mas eles usam o Foro de São Paulo como se fosse, então, esse processo de conspiração judaica para dominar e destruir o mundo. E aí, quem são os judeus na Alemanha? Os ladrões, os corruptos, aqueles que roubavam o povo alemão, aqueles que desejavam controlar todos os recursos do povo alemão. Dá para entender?
A acusação contra Lula não é a acusação direta de Lula ser um líder sindical. Não, não é essa. Lula é ladrão. Lula quer roubar os seus recursos. Lula quer assaltar. Lula montou um esquema para destruir a Petrobras, para roubar milhões, bilhões, zilhões, mesmo que não tenha sido encontrado um tostão nas contas bancárias de Lula. Mas é a mesma lógica. Não há a acusação não era uma acusação direta. Judeus, vocês serão mortos por serem em si mesmos judeus. Não. Vocês são criminalizados porque vocês roubam o povo alemão, porque vocês têm um plano de corromper, de destruir, de assaltar o povo alemão. E esta lógica, eu trouxe aqui. Veja que interessante, o Hitler, no Minha Luta, Mein Kampf, é a obra basilar ali da construção do nazismo, ele vai dizer assim: para consolidar sua posição política, o judeu tenta destruir as barreiras raciais e de cidadania. Qual é o eco dessa formulação aqui? A guerra contra as cotas. As cotas são uma tentativa de destruir as barreiras raciais na sociedade brasileira. Misturar, trazer os negros para serem cidadãos de pleno direito. Então, há uma ideia que Hitler vai construindo nessa de que o povo produz, porque é um discurso, não é um discurso feito apenas para as elites, das elites para as elites. O Bolsonaro foi eleito com base num discurso para uma fatia relevante do povo. E qual é o discurso? Que é exatamente o mesmo discurso daquela época. Enquanto o restante do povo produz e cria para o bem coletivo, os judeus, os petistas, a esquerda, Lula, se apropriam dessa produção para realizar, no caso dos judeus, suas pechinchas, seu comércio, para roubar no peso da balança, para corromper, para esconder, para escamotear. E aí é uma expressão que era muito cara aos nazistas naquela época, e que me parece que é muito assemelhada ao discurso neonazista no Brasil hoje, né, de que os judeus, os petistas, a esquerda, Lula, são um parasita que vive do sangue do seu hospedeiro. São improdutivos, são um fardo para o país. Qual país? Alemanha. Qual país? Brasil. Então, o que se faz com o parasita? Esmaga. O parasita não tem direito. Então, esta lógica que vai sendo construída contra os judeus e que vai se colocar, se aplicar aqui contra o PT, a esquerda e Lula. Não é à toa que tenha havido nos últimos anos, desde antes do golpe de 2015 e 2016, logo depois da eleição de 2014, uma sequência de iniciativas buscando criminalizar e lançar o PT como um partido criminoso, uma organização criminosa, para que ele seja posto na ilegalidade. Seu líder já foi. Seu líder já foi trancafiado. E esta lógica, mas esta lógica não é uma lógica que se sustenta pela explicitação do ódio, apesar dele ser explícito, apesar dos xingamentos, apesar da postura agressiva, está sempre colocada. Há um trabalho, né? Então você tem no clã Bolsonaro essa coisa mais explícita, esse ataque, como era com Hitler, né? O ataque, a violência, o ódio explicitado ali, mas o importante é que há uma máquina burocrática de fazer mal e moer gente e moer Lula. Então, é uma máquina burocrática que aí não tem ódio. São sempre argumentos racionais, burocráticos, legais, lógicos, despidos aparentemente de ódio, despidos de sentimento. É o que nós vimos agora, nesse episódio da morte de Vavá e da negativa do judiciário brasileiro que Lula tivesse direito a um direito, que é um direito consagrado, e que só no ano passado, se não estou enganado, cerca de, não vou falar o número, mas milhares de presos tiveram direito no ano passado, em 2018, de velar pelos seus parentes mortos,
A negativa a este direito de Lula não é que, não, Lula não pode porque ele é o judeu. Lula não pode porque ele é o povo. Não pode porque não tem avião. Não pode porque é um risco. Não pode porque não tem segurança suficiente. Vão se erguendo argumentos burocráticos que servem, né, como a máquina que vai racionalizando, transformando em algo despido, aparentemente, de sentimento e de ódio, esta prática, esta máquina de maldade que opera contra Lula esses anos todos, e contra o povo, contra os pobres do país esses anos todos. Este processo também é um processo característico do nazismo. Uma obra basilar de Hannah Arendt, talvez uma das obras fundamentais do século XX, Eichmann, em Jerusalém. Então, é a obra dela sobre o julgamento de não Adolf Hitler, Adolf Eichmann, em Jerusalém. Quem era Eichmann? Eichmann era o diretor de logística das deportações dos judeus para os campos de concentração. É muito impressionante quando ele fala no julgamento, porque não tem ódio, não tem brutalidade. É o humor, é impressionante, é muito parecido. Você olha o Eichmann falando e você identifica a fala do Moro. É tudo muito racional, é tudo muito justificado, é planilha. São razões burocráticas, é o dever funcional, é a obrigação de quem é funcionário do Estado. Então, é esta lógica que Carolina Lebos, lá o desembargador do TRF4, Toffoli, Moro, eles são o suporte da máquina que vai executando a maldade contra os judeus do século XXI no Brasil. A esquerda, o PT, mas a personificação de tudo que é Lula. Abate-se contra Lula, então, este ódio que se transforma num processo de uma máquina de moer Lula, máquina de moer gente, e que é algo que tem raízes, né? O sofrimento de Lula é algo que a gente vai encontrar raízes bíblicas, inclusive, nesse sofrimento. Lula é hoje a personificação, na personificação do judeu do século XXI no Brasil, Lula é a personificação de uma figura central da Bíblia. Lula. Nós vimos no programa de ontem com o Frei Beto, né, como a espiritualidade, como Lula sente a presença cotidiana de Deus na sua vida e celebra a vida com essa presença. Há uma figura na Bíblia que é absolutamente central, que é vista como uma antevisão da chegada de Cristo, mas que é a figura que representa o povo, que representa estas figuras, essas pessoas que simbolizam a jornada do povo que sofre ao longo dos milênios e dos séculos, que é o servo sofredor. São 4 cantos do servo sofredor no livro do profeta Isaías, e que vão descrevendo, então, essa figura. Né? A figura do povo massacrado pelas elites ao longo da história. Eu trouxe para a gente meditar um pouquinho 2 trechos. Um trecho do 3º canto do servo sofredor. Um dia faremos um programa inteiro sobre os cantos do servo sofredor, cada um deles, ou uma série. E que me parece que tem muito a ver com o que acontece com Lula e a sua postura. Vou começar pelo 4º canto do servo, porque parece que o 3º tem a ver com a postura de Lula, e eu quero encerrar com a postura de Lula diante de todo esse processo. No 4º e último canto do servo, que vai nos dizer sobre a postura de Lula, mas sobre esse contexto todo. Era desprezado e abandonado pelos homens. Então, é o capítulo 53 do livro de Isaías. Estou lendo a partir do versículo 3 e nós vamos juntos aqui até o versículo 8º. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homens, aqui, fazendo um parênteses, quem são os homens?
os homens poderosos, a elite. E aqueles que são convocados, aqueles que são ideologizados por esta elite. Então, era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. Em nosso universo aqui, a nossa visão de Lula não é esta, é evidente. Mas esta é a visão dominante na sociedade, fomentada pelas mídias conservadoras, milhões e milhões de pessoas, a partir da construção feita por Moro, feita por Bolsonaro, né, feita pelos ideólogos da elite brasileira. É assim que olha o Lula. Assim que olha, vamos dizer assim, fora da nossa bolha, né, desse universo de amizade e solidariedade que a gente vive, é assim que Lula é visto. Era desprezado, vou ler de novo então. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, Lula preso é a paz para a sociedade. Os judeus nos campos de concentração são a paz para a Alemanha. Resolve tudo. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aqui, Lula que se entregou. Lula que tem aceitado tudo quase que calado. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos inquisidores, dos tosqueadores ou inquisidores. Ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Pela nossa covardia também. Pela nossa covardia. Como é que Lula reage a tudo? É impressionante a reação de Lula, porque a reação de Lula é uma reação que, muito provavelmente, ele não meditou necessariamente sobre o canto do servo sofredor, mas nasce nessa espiritualidade de Lula uma reação que é uma reação profundamente assentada na trajetória profética dos grandes místicos. É muito impressionante. Diz aqui, no terceiro do canto, o servo sofredor, exatamente qual é a postura do servo sofredor diante de tanta perseguição. Diz assim, capítulo 50, versículo 6. Ofereci o dorso aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escravos. Lula não se escondeu em nenhum momento. Lula apresentou-se todo o tempo. E está aguentando. E está aguentando. Nesse episódio, que parece um episódio central na trajetória do Lula, nesse momento da história do país, né, nessa caracterização de Lula como o judeu da Alemanha nazista personificado no Brasil do século XXI, qual foi a reação de Lula? É muito emocionante, muito. Vou ler as manifestações de Lula ontem, brevíssimas. Eu vou ler não quero interpretar, quero ler. Primeiro, essa constatação da maldade.
não deixaram que eu me despedisse do Vavá por pura maldade. E a postura de Lula? Não posso fazer nada porque não me deixaram ir. O que eu posso fazer é ficar aqui e chorar. É demais. Não é conformismo, é um realismo, mas que se dobra sobre o seu sofrimento e sobre a constatação de que o que resta é ficar e chorar e tocar a vida. E ser luz para nós. E ser esperança para todos nós, para todo o povo brasileiro. Então, ontem, hoje, o que nos resta é ficar aqui e chorar. Com a consciência arraigada de que, como diz Lula, é pura maldade. Pura maldade. Pura maldade contra Lula, o judeu do Brasil do século XXI. Vamos então rezar com Lula? Aquietar nosso coração, meditar com Lula, silenciar com Lula. Imagino que Lula tenha momentos de silêncio, de oração silenciosa na sua cela. Vamos nos unir então ao seu sofrimento, à sua oração, ao seu silêncio, à sua esperança. Vamos lá. O tempo passou muito hoje, mas esses dias têm sido muito intensos mesmo, né? Alguns segundos, pelo menos, de silêncio. Silêncio comum. Espinha ereta, coluna reta, mente quieta, coração tranquilo. Coração tranquilo. Como o coração de Lula é tranquilo. Façamos nosso coração sintonizado com a tranquilidade do coração de Lula. Em meio ao barulho. O cachorro está latindo agora, é esse barulho do mundo. O barulho do mundo, né, simbolizado por esse barulho do cachorro aqui latindo agora, que a gente vai se desligar e encontrar esse momento de silêncio e repouso na grandeza, na tranquilidade, na serenidade do coração de Lula. Vou fechar meus olhos, fecho os olhos. Respiração profunda, gente. Abrimos os olhos. A imagem, a capa, como a gente diz, do Paz e Bem de hoje, é uma foto de Lula e ao lado uma foto da estrela de Davi amarela, né, do retalho do pano com a estrela de Davi amarela, judeu, que era costurada sobre as roupas dos judeus. Eles eram obrigados a andar assim na Alemanha nazista. Costuraram sobre as roupas de Lula uma estrela amarela escrita judeu. Para os nazistas isso devia ser símbolo de vergonha. Mas nós, a humanidade, transfigurou isto num símbolo de esperança, paz e resistência. Num símbolo de amor, num símbolo de vida para toda a humanidade. Lula, paz e bem. Paz e bem para Lula. Paz e bem para você. Paz e bem para todo o povo brasileiro.